3, foi! Oi, meninas! Oi, meninas. Mais um vídeo do canal com o tema... Como nos assumimos? Como você se assumiu, Alf? Como nós saímos do armário, né? Alf é viado. Ai, não, de fato, esse cachorro é viadaço, não tem explicação para outra coisa. Deixa eu passar pra cá. Esse era o... Como nos assumimos? Fala, Drill. Enfim, eu vou contar um pouco da minha história, bem resumidinha. Pro vídeo não ficar longo, ficar chato. Aí, assim, eu contei a minha mãe através de uma carta, ela indo pro trabalho, eu indo pra escola, né? Ela me ligou falando coisas horríveis e tal, que ia me tirar do colégio, que ia me mudar, que isso não era o que eu queria, que eu tava com influências de amizades, enfim. Chegando lá em casa, eu recebi também telefonema de todo mundo, né, perguntando. Porque amanhã ela espalhou pra todo mundo. Foi, de cara. Aí eu tive que enfrentar isso também. Aí eu fui morar com minha mãe de consideração porque eu não tava mais aguentando, suportando toda essa chatice dentro de casa e tal, desconforto. Sabe quando você se sente bem mais em casa? Daí eu fui morar, fiquei 7 meses na casa de minha mãe de consideração e fiquei 3 meses sem vê-la porque minha mãe não deixou eu sair pra nenhum lugar, né? E assim, eu até respeitei isso porque talvez isso tenha ajudado bastante como nós estamos hoje. E respeitei isso. Tipo, quando sua mãe te pedir uma coisa, respeita. Respeite o tempo dela. Não queira, pense só em você, respeite o tempo dela isso. Também. Entendeu? Pense em você e no tempo dela, porque ela também precisa aceitar. Pra processar tudo isso. Isso. Não vai logo de cara falando, minha filha, ai que bom, eu quero conhecer já sua namorada. Ai, você... Não é. Ela vai agir de uma forma ruim. Não é ruim, mas tipo... Uma forma... bem tipo, bem triste pra você, entende? Enfim. Aí eu cheguei, né, e fiquei 3 meses sem ver ela. Aí em janeiro eu liguei pra minha mãe e falei, olha minha mãe, eu vou sair com meus amigos, já não tô aguentando mais, já chega pra mim, não quero mais ficar presa e tal. E saí pra encontrar ela, não fui com meus amigos, fui com ela e o amigo dela. E aí chegando lá, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. E quando eu cheguei em casa, ela tinha investigado se eu tinha ido mesmo com esses amigos. E eu não fui. Então ela me falou ela me falou um monte de coisa. E eu falei a ela que era isso que eu queria e que eu ia sair mesmo e que não adiantaria ela me prender, não adianta ela fazer nada, porque eu ia sair independente do que ela achasse ou não. Aí passou 2 meses depois disso, ou foi 3 meses depois disso, e aí ela tomou a decisão, ela contou a meu pai. Contou pra ela. Meu pai já desconfiava, né? Porque eu tava meio fora de casa e tal, e meu pai já desconfiava. E chegando no dia que ela contou a meu pai, eu tava com muito medo, né? Porque eu pensava que meu pai podia me bater, pensava que meu pai podia me botar pra fora, enfim. E aí foi numa ligação, eu liguei pra ela. Na verdade, minha mãe... E eu tava do outro lado da linha. Você lembra? Foi. Minha mãe de consideração tava lá em casa, né, na casa que eu tava morando, aí a gente sentou no sofá, ela falou, vem cá que teu pai tá no telefone e ele quer falar com você porque sua mãe já contou. Aí ela tava no outro lado da linha, aí ela escutou, aí ela perguntou, o quê? Sua mãe falou pro seu pai? Aí eu falei, sim, fala. Mas espera aí, rapidinho, eu vou te deixar na linha. Ela ficou na linha, escutando a conversa. Aí eu botei no viva voz, pra minha mãe também ela escutar. Aí ele falou a mim que perguntou se era realmente isso que eu queria. E eu falei que sim. Aí ele perguntou se eu achava certo isso. Eu falei assim, meu pai, eu acho, mas eu não sei a opinião de vocês, entendeu? Então, pra mim é certo, mas eu não... E aí ele falou assim, minha filha, é realmente isso que você quer? Eu falei, sim, é realmente isso que eu quero. Aí ele falou assim, então eu vou te apoiar, né? Você é minha filha, você nunca vai deixar de ser minha filha. Jamais eu vou te botar pra fora da minha casa, jamais eu vou te bater por causa disso. Até porque, então, eu te amo, você é minha única filha. E foi. Todo mundo tinha medo de meu pai e ele simplesmente me abraçou, me acolheu. E mais do que a mãe dela. Mais do que minha mãe, porque ele... tipo, aceitou super rápido e minha mãe não. Minha mãe demorou muito mesmo. E assim, hoje, uma semana atrás, semana passada, a gente tava conversando em casa, daí tava vendo uma foto que a gente achou de eu saindo da maternidade
Com um pijama todo azul. Todo azul, aí... Um pijama não, saída de... a saída de maternidade. De maternidade, todo azul. Todo azul. Porque era pra meu pai comprar e aí... Ele, em vez de comprar rosas, coisas de menina... comprou azul. Aí a mãe dela pegou e largou assim. Parece até que ele já sabia que ela ia virar sapatão. Então, assim, hoje em dia tudo é mais fácil. Eu vou contar minha história mais ou menos, aí como foi. Aí depois que eu já sabia o que eu era... eu cheguei a namorar com alguns meninos pra ver se era realmente isso que eu queria. Tem gente que, não, quem é lésbica de verdade sabe que não precisa namorar com ninguém. Namorar foi uma coisa passageira. E logo depois eu fui pra Itália. Morei lá na Itália durante um tempo, durante alguns anos. E chegando lá, minha tia tinha um buffet, e nesse buffet ela fazia muito pra transexuais, que tem lá na Itália. Todos esses transexuais falavam pra ela, essa daí vai ser sapatona, essa daí é sapatona. Minha tia, não, minha sobrinha gosta de homem, minha sobrinha gosta de homem. Aí minha sobrinha gosta de homem. E tipo, todo mundo começou a desconfiar. Então começaram a ver aquele questionário, um monte de perguntas sobre mim. Minha tia perguntava, o marido dela perguntava, as amigas dela perguntavam, todo mundo. E eu sempre negando. Voltei pra aqui pro Brasil e eu tinha muitos amigos evangélicos. Comecei a andar com essas amizades, porque eu não tinha mais amizade aqui. E comecei a andar com essas amizades. Quando eu comecei a andar com esses meus amigos, que eram até evangélicos, eu comecei a frequentar a igreja. Só que depois eu falei, caramba, eu saí de lá da Itália por ter liberdade, que lá eu não tinha. E eu vou voltar a ser o que eu era antes, me reprimir, me guardar, estar dentro dessa prisão. Porque é uma prisão, você não poder sair, você não poder se libertar, você não ter liberdade de expressão, pra mim é uma prisão. Então eu fiz assim, eu vou parar de andar com esses meus amigos, não é nem parar de andar, eu vou ver o que é que eu faço na minha vida. Um dia no Facebook, comecei a conversar com amigas minhas que já eram lésbicas, tinham se assumido e eu não sabia. E eu comecei a frequentar boates gays. Aí eu comecei a chegar lá em casa com novas amizades. Imagina, eu ter amizades de pessoas evangélicas e depois chegar lá em casa com muito sapatão e muito viado. Aí minha mãe começou a desconfiar, né? Muito estranho. Desconfiar. E toda vez eu era uma putaria, minha mãe perguntava, vem cá, que boate você frequenta? Eu, não, minha mãe, boate que é lá, mas você fica com meninas? Eu, não. Sempre negava. Qualquer pessoa que me perguntasse, eu negava totalmente que eu era lésbica, que eu gostava de meninas, eu dizia que eu gostava de meninos, que isso era coisa de loucura, que isso era coisa do povo, a intriga da oposição, tudo isso. Só que passou um tempo, eu com essas amizades, já tinha namorado com meninas, já tinha tido relacionamentos sérios. Não faz essa cara. Já tava tudo naquela vida assim e eu comecei a namorar com a Andriele. Quando eu comecei a namorar com a Andriele, todos os meus amigos ficaram sabendo, esses meus amigos que frequentavam lá em casa. E daí, como é que se fala, amor? Um dos meus amigos chegou pra minha mãe e falou, tia, a senhora pergunta tanto que Rai se ela é lésbica ou não, por que ela não fala logo com a senhora? Ai, a cara da sapatona. Tá vendo que isso daí é moleque macho? Tá vendo que isso daí gosta de bater bife? Olha, ali naquele momento, meu mundo acabou. Sério, acabou. Parecia aquela cena de novela que acaba... Pum, bum, bum. Pronto, acabou ali pra mim. E eu sei que minha mãe foi pro quarto, deixou a gente lá, eu mandei meu amigo vazar de lá de casa, porque eu precisava conversar com minha mãe, e eu conversei com minha mãe. Chegando lá, conversei com minha mãe, falei tudo que eu sentia, que eu já tava namorando com uma pessoa. Gente, eu tô suando, aqui tá muito calor em Salvador, nossa senhora. Aí eu conversei com minha mãe, falei que eu era lésbica, que eu tinha sentimentos por uma menina, que eu tava gostando bastante dela, que eu sempre fui, sempre senti essa coisa diferente dentro de mim. E tudo isso. Aí minha mãe, meu Deus, não, Rai, não diz isso pra mim. Isso é uma fase, minha filha, é uma fase. Você já não namorou com o menino? É uma fase, é porque você tá andando com essas amizades, é uma fase, entendeu? Aí eu tive que explicar tudo de novo pra ela, falar que não era uma fase, que era aquilo mesmo que eu queria. Ela falou, meu Deus, Rai, não é aquilo que eu quero pra você, minha filha. Eu queria que você tivesse filhos, que você fosse casada, porque o mundo hoje tem um certo preconceito, tem muita gente de má índole lá fora, minha filha. Você sabe como é, você pode sair aqui, ver você sair de mão dada. Ai, meu Deus, Rai, eu não vou conseguir mais botar minha cabeça no travesseiro, sentar agora preocupada com você. E eu explicando pra ela, e depois eu comecei a chorar, e ela falou, minha filha, olha, não é isso que eu quero pra você. Se tivesse que escolher, eu não escolheria que você fosse isso. Nenhuma mãe escolhe isso. Mas já que você
Então tá, vai lá, segue em frente, sua vida. Só espero que você durante um tempo não me apresente essa menina. Porque eu não estou preparada, eu não estava preparada pra isso, no fundo eu sabia, mas eu tentei me negar, mas eu acho que achava que era só uma fase, que você ia cair na sua consciência e tal. E depois ela chegou pra mim e falou assim, depois que a gente acabou a conversa: minha filha, você não puxou nada de sua mãe, minha filha. Sua mãe gosta de uma piroca. Sua mãe gosta de sentar numa piroca e você não... Ai, meu Deus, eu não quero nem imaginar que situação deve ser essa. Buceta com buceta. E foi isso, gente. Minha mãe hoje aceita super de bem. Minha mãe conhece a Adriele, a gente fica junto. É uma coisa. Então, hoje minha mãe aceita super de bem. Agora...